Olá, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de comportamento animal. Hoje vamos pensar um pouquinho em como estudamos a evolução de um comportamento. Como é que será que a gente faz em ecologia comportamental, em biologia, para estudar a evolução de uma característica e de uma característica comportamental? Pois bem, quando nós trabalhamos com esses assuntos, nós temos muito que pensar e nós temos muito que analisar e prestar atenção com detalhes nas coisas. Vejamos esse filme. Nesse filminho, feito no campo, aqui onde nós trabalhamos, no Cerrado, vocês veem uma lagarta de uma borboleta, um licenídeo, que é uma lagarta de borboleta que se alimenta de botões florais, de flores e até mesmo às vezes de folhas de plantas do cerrado. Vou repetir o vídeo. Vocês verão que nesse vídeo há uma formiga sobre a lagarta, Camponotus crassus sobre Parráceos polybetes. E a formiga não ataca a lagarta. Muito pelo contrário, a formiga toma conta dessa lagarta. Ela está sobre a lagarta, protegendo a lagarta e conseguindo alguma coisa em troca. Como é que será que um comportamento como este evoluiu? Pois bem, quais seriam os principais passos para a gente estudar a evolução de um comportamento? Pense um pouquinho. Está pensando? Pense um pouquinho. Pense mais um pouquinho. Quais seriam os principais passos para estudar a evolução de um comportamento? Pois bem, eu gosto muito de ensinar com exemplos. Eu acho que aprender com exemplos faz com que a gente memorize mais. Então vamos lá aos exemplos dessa aula de como estudamos evolução de comportamento. Olha este animal. É o Megaloceros giganteus, o alce gigante irlandês. Embora ele não exista apenas na Irlanda, não tenha existido apenas na Irlanda, mas em uma grande extensão da Europa, os últimos fósseis deles foram encontrados naquela região. Esse animal era um animal extremamente grande. A altura do dorso dele era maior do que 2 metros de altura. E ele tinha uma galhada bem ampla, que podia alcançar até 3 metros de amplitude essa lagarta, essa galhada. E esta galhada deste alce gigante, ela podia pesar aí mais ou menos uns 50, 70 quilos. O peso total do animal por volta de 500 quilos. Puxa vida! E esse animal foi extinto. E as pessoas começaram a se perguntar quando encontraram os primeiros fósseis: para que uma galhada deste tamanho? Por que algo tão grande? Será que esse alce usava essa galhada para alguma coisa? É, pois bem, um animal de 500 quilos, 2 metros de altura lombar, com uma galhada de quase 3 metros. Por que será que ele se extinguiu durante a última glaciação há 15 mil anos atrás? Muitos pesquisadores começaram a pensar que essa galhada poderia ter sido nada mais, nada menos do que um buraco evolutivo, né? Pense as perguntas que você poderia começar a fazer sobre esse assunto. Por que será que foi extinto o animal? Essa galhada foi uma má adaptação evolutiva? Porque nós sabemos que evoluir em biologia não é sinônimo de progredir. Você pode evoluir para uma característica ruim, que lhe causa um mau valor adaptativo. Evolução é sinônimo de mudança. As mutações, na sua grande maioria, não são favoráveis. Então poderia ter sido um beco evolutivo. Ele foi fazendo essa galhada cada vez maior, para impressionar as fêmeas. Chegou num ponto que a galhada ficou tão grande que atrapalhou ele nas migrações, nas últimas glaciações. Eles foram ficando para trás e morrendo, esses de maiores galhadas? Poderia ser. Mas quando a gente olha os fósseis, a gente vê que nos fósseis os animais com maior galhada não eram aqueles que a gente encontrava mortos assim em grandes quantidades. Você encontrava animais menores, animais que os ossos levam a crer que eram mais velhos. Então será que nessa última glaciação dele, não por causa da galhada, que poderia até numa outra posição ser utilizada quando invertida como uma arma poderosa, será que essa galhada não atrapalhou esse animal de uma outra forma? Ou seja, tornou a migração dele um pouquinho mais lenta e ele foi alvo
de um outro animal que estava migrando e precisava de muita comida naquela época, de comida, de ossos para ferramentas, de pelos para e peles para fazer roupas, né, como os humanos? Será que não foi a caçada humana que levou esse animal à extinção? Será que não foram doenças? Será que não foi tudo isso junto? Então a gente tem que parar e sempre pensar com calma em várias características, em várias possibilidades. E como nós podemos analisar essas possibilidades para entender o que aconteceu na história de vida de um animal e do seu comportamento. Pois bem, análise dos fósseis. Como morreram, as características gerais desses fósseis, dos ossos, o local onde foram encontrados, as datas. Tudo isso leva a crer que a galhada pode ter atrapalhado um pouco, mas que foi a glaciação e a migração que fez com que a mortalidade desses animais aumentasse muito, porque foi uma glaciação relativamente rápida e esses animais sofreram pressão de competição por pasto com outros animais menores do que eles, que precisavam de menos alimento, e a caçada humana, porque eles eram uma presa muito interessante para os humanos daquela época. Muita carne junto, muita pele junto, muitos ossos juntos que poderiam ser usados como ferramentas, né? Como vivem os veados modernos? É uma outra coisa que a gente pode fazer para tentar entender o que aconteceu com aquele animal. Né? Quais são as características dos veados modernos? A gente pode comparar um animal extinto com um animal vivente. Né? Quais eram as possibilidades anatômicas desse alce gigante, as possibilidades dispersivas deles? Quando a gente olha para os veados modernos, o que, que a gente observa? Que geralmente nós temos um macho com galhada muito grande, muito exuberante, né? E que esse macho tem um harém de fêmeas, de algumas fêmeas que o acompanham. Isso é geral para veados, para alces, para caribus, que nós observamos hoje em dia no mundo todo. Por que seria diferente com o alce irlandês? Então, possivelmente, esse bicho de galhada muito grande, inclusive, chamava bastante atenção dos caçadores, coletores daquela época, não é? Ele era mais fácil de ser visualizado e talvez até mais fácil de ser perseguido pela sua galhada. Então, são várias características que a gente tem que prestar atenção e tentar entender realmente o que é que pode ter levado um animal à extinção. E o uso da galhada? Para que ele usava essa galhada? Muito provavelmente, como fazem os alces modernos, em combates entre machos para a obtenção do harém, mas essa galhada era tão forte, tão potente, que poderia até defendê-lo contra lobos e contra os próprios humanos que os atacavam. Pois bem, vamos pensar um outro exemplo de como estudamos a evolução de um comportamento. A evolução do bipedismo em humanos, de nós andarmos de postura ereta, né, caminhando sobre duas pernas. Quando será que isso começou? Olhando para nós humanos, a gente fica imaginando, puxa, nós temos que olhar os nossos ancestrais. E foi assim que a gente começou a descobrir como é que a gente caminhava. Quando foi encontrado na África, na região do Quênia, né, o esqueleto da Lucy, o Australopithecus afarensis, um esqueleto com aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Lucy, em homenagem aos Beatles, naquela época em que ele foi encontrado, né? Lucy Sky and Diamonds era uma música muito famosa naquela época. E Richard Leakey, que encontrou esse esqueleto, o batizou de Lucy, porque era uma menina de aproximadamente uns 50, 60 centímetros de altura. E as pegadas, na sua posição, no modo como elas foram encontradas, elas claramente indicam uma postura bípede, um caminhar sobre duas pernas. Então, já havia um animal da nossa linhagem parental, né, de um parente nosso antigo, que andava sobre duas pernas aproximadamente 5 milhões de anos atrás. Ele ainda não andava totalmente, todo dia, todo o tempo, sobre duas pernas. Né? A curvatura dessas pegadas mostra que ele ainda passava bastante tempo sobre as árvores, mas já era um indicativo muito forte da origem do bipedalismo. Né? Se a gente vai no Museu de História Natural de Nova York, por exemplo, você encontra lá as pegadas, uma réplica das pegadas da Lucy, né, no chão, e você pode subir, como fez aqui a professora Maura, numa plataforma de vidro e comparar o andar deste animal com o nosso andar. Aqui também, muito possivelmente, não é o original, né? Ninguém vai largar o original assim numa vitrine, uma réplica
dos ossos, dos esqueletos que foram encontrados da lã, se permitindo montar aqui, como vocês veem mais à direita, uma estrutura do que seria o animalzinho fêmea e o animal macho juntos. Essas provas evolutivas, inclusive provas maxilares, anatômicas, nos levam a concluir, nos levam a ter indícios de como houve a ramificação da espécie humana, né? como ela foi se originando a partir dos seus ancestrais anteriores, né? Tudo isso baseado em provas fósseis e comparação com outros animais viventes, como macacos atuais, antropóides atuais. Muito bem. Uma dica para a gente. Hora do update. Hora do update. Uma dica. A gente sempre se pergunta, né? Puxa, como é que o cientista sabe que isso aconteceu há 5 milhões de anos atrás? Há 300.543 anos atrás? Não é interessante? Pois bem, a idade dos fósseis tem relação direta com as rochas que os contêm, porque ele está preso numa rocha, já que o acúmulo de organismos acontece por sucessão de evento, né? Ou seja, aquela substância, aquele organismo que está ali vai ser absorvido, o seu osso, por exemplo, vai sendo substituído por minerais daquela rocha que vão substituindo e vão transformando aquilo num fóssil ao longo do tempo. Então, os estratos rochosos mais antigos são os primeiros a se originar, situando-se então na base das rochas, camadas mais profundas, mais sedimentares. Então, para identificar a idade dos ossos, a gente tem que pegar esse fóssil, esse osso fossilizado, né, e tentar identificar dentro deles isótopos de um mesmo átomo, de um mesmo elemento químico que a gente conheça, que a gente saiba qual é o tempo de meia-vida desse isótopo, ou seja, o tempo em que ele demora para mudar de um número atômico para outro, tá certo? E a gente já sabe isso muito bem para o carbono 14, quanto tempo ele demora para se transformar em outro carbono. Isso é muito usado na arqueologia, tá bem? Ele tem uma meia-vida de 6.000 anos. A gente já conseguiu determinar isto com vários experimentos de químicos, de físicos, de gente que trabalha nessa área. Então a gente, com base em quantas moléculas de ar, quantos átomos de carbono 14 tem numa determinada peça fossilizada, a gente consegue ter uma precisão de observação de dados de até 100.000 anos. Mas já há outros elementos que são muito utilizados pelos arqueólogos e pelos paleontólogos também para mapear esses ossos e para saber com maior exatidão, maior precisão ainda, e cruzar dados, ter mais do que uma garantia. São isótopos de potássio, de argônio, de rubídio, de estrôncio, que esses cientistas usam para avaliar o tempo de fossilização daquele animal ou daquela planta que foi encontrado. Isso é muito interessante, há muitas informações sobre isso no site de paleontologia. Quem tiver interesse, recomendo muito a vocês. Pois bem, então, para estudar a evolução de um comportamento extinto, como nesse caso aqui, olha, nós estamos vendo o fóssil de uma formiga e nós queremos saber se essa formiga era social ou não era, se as rainhas já tinham asa e perdiam a asa desde aquela época, não é? Então a gente compara os animais antigos, os animais fossilizados antigos com animais viventes, aqui uma rainha de uma formiga também, e a gente vai ver se ela perde as asas, se ela não perde, o que acontece, o que não acontece. Você compara o que você encontra em fósseis. Há fósseis que nos permitem perceber claramente que as formigas já eram animais sociais há mais de 150 milhões de anos atrás, quando a gente encontrou fósseis de formigas juntinhas, todas, inclusive naquelas linhas de tandem que elas fazem, né? Aquelas linhas que elas fazem na natureza em busca de alimento, de uma seguindo a outra. Pois bem, então nós procuramos por provas fósseis. Nós comparamos os sinais anatômicos, nós estudamos os aspectos anatômicos, morfológicos dos animais e as pistas que eles deixam na natureza, pistas também fossilizadas, como fezes, como restos alimentares, como pegadas, não é? Nós verificamos e comparamos o comportamento desses animais extintos com os parentes mais próximos que eles têm viventes, para tentar entender como é que pode ter ocorrido a evolução de um comportamento. Certo? Entendeu? Olha, eu indico muito para vocês os livros do Alcock, Animal Behavior. Antes era só John Alcock, agora ele tem outros parceiros nas últimas edições do seu livro, né? Ele está atualizando sempre o livro, incluindo coisas novas, substituindo exemplos. Nós temos vários na biblioteca da nossa universidade, inclusive alguns que nosso laboratório doou, inclusive em português, que vocês podem usar. Há cópias então, também desse livro, das versões mais antigas, disponíveis na internet.
Estamos entendidos? Vamos lendo, vamos procurando. Mas uma pergunta vem para vocês agora. Quantos fósseis você já encontrou por aí? Pensa um pouquinho. Andando por aí, quantas vezes você topou em uma preguiça gigante fossilizada? Quantas vezes você foi como Darwin e encontrou uma floresta de coníferas petrificada? Quantas vezes você encontrou um fóssil de um animal mais recente, por exemplo, o fóssil de um cavalo antigo, o dente de um jacaré? Não é muito difícil a gente encontrar um fóssil. Vejam esses exemplos então, de borboletas e mariposas. Nós quase não temos fósseis de insetos. Quase não temos fósseis de animais invertebrados. É muito difícil encontrar, e quando a gente encontra, eles são muito fragmentados. Borboletas e mariposas se alimentam de néctar, se alimentam de sucos de frutas, se alimentam de suor, se alimentam de fezes, como a gente vê aqui no chão, uma mariposa se alimentando de fezes, de urina, se você faz xixi na beirada de um lugar que você está caminhando, por exemplo, dali a pouco você vai ver, tem lá borboleta indo naqueles sais, naquela água que está ali, né? Mas prioritariamente, como tinha aqui nesse vídeo do Felipe Amorim, elas sugam, elas se alimentam de néctar, elas se alimentam de substâncias líquidas, não é? Pois bem, olha, só para chamar a atenção de vocês, Felipe Amorim, um ex-colega da nossa universidade, formado aqui na Universidade Federal de Berlândia, hoje professor de Botucatu, e essa semana está publicando, né, esse trabalho aqui magnífico com essa mariposa que mimetiza beija-flores na Ecology. Então isso é um ânimo para nós, os colegas nossos, né, os nossos ex-alunos aí, fazendo trabalhos brilhantes. Vejam aqui, ela indo numa rubiácea, uma palicúria rígida, né? E ela está aqui ó, do ladinho de uma abelha fazendo polinização. Muito bacana, né? Mas vocês sabiam que tem algumas espécies de borboletas e mariposas que se alimentam de lágrimas? Lágrima, ela está aqui se alimentando na lágrima de um cavalo. Se alimentam do sangue de feridas. E tem uma espécie, algumas espécies, né? Lá da região da Malásia, como diz esse trabalho aqui já desde 1968, tá bem? No qual existem algumas espécies de mariposas que têm uma probóscide adaptada para a alimentação hematófaga. Mariposa vampira, mariposa sanguessuga. Então a gente se pergunta, puxa vida, como é que será que surgiu um comportamento como esse? Como é que será que evoluiu um comportamento tão diferente como esse? De uma mariposa passar de sugadora de florzinha, sugadora de néctar, de algum fruto caído no chão, até de fezes, até de lamber lágrima ou urina, a ela se tornar uma mariposa hematófaga, sugadora de sangue. Como será que isso foi possível? Como é que a gente estuda esse tipo de coisa? Ora, além da gente se basear em provas fósseis, que nesse caso é muito difícil da gente encontrar, não é? Comparação entre animais viventes, como é que a gente pode imaginar que surgiu esse comportamento evolutivo da Calyptra ostrigata, desta mariposinha, não é? Então, uma coisa que a gente pode fazer é estudar todos os parentes dela. A gente passar a estudar, além de provas fósseis, de analisar com cuidado as observações que a gente está fazendo, além de comparar provas entre si, além de comparar com os outros animais viventes no grupo, a gente pode estudar filogenias. Hoje em dia, nós temos muitas ferramentas da genética, ferramentas modernas de genética, ferramentas modernas de estatística que nos permitem estudar filogenia, estudar a origem filogenética, estudar a origem ao longo do tempo, a partir dos parentes desse animal, de provas genéticas do que pode ter acontecido. Em um trabalho publicado em 2012 na Molecular Phylogenetics and Evolution, este trabalho aqui, olha, que eu recomendo muito a vocês lerem sobre as mariposas vampiras, ele mostra para a gente claramente o seguinte, que o grupo mais antigo, as borboletas mais antigas, as mariposas mais antigas relacionadas à Calyptra eustrigata, né, que é um Erebide calpini, o que acontecia com esses animais? Em geral, eles não perfuravam nada, eles eram apenas sugadores de néctar. Depois, ao longo do tempo, apareceram animais que, além de sugar néctar de flores, além de sugar frutos caídos no chão, eles eram capazes de perfurar frutos macios, perfurar esses frutos macios e obter alimento. Depois, mais para frente, aparece um outro grupo, ó, um grupo
que eles podem agora ter como alimentação prioritária a perfuração de frutos. Depois aparecem alguns outros animaizinhos, algumas mariposas, que são capazes de perfurar frutos de casca dura, como uma laranja, por exemplo, para se alimentar. Até que aparece um grupo parente desses animais que são capazes de fazer tudo que os outros fazem e ainda se alimentam de lágrimas de animais. Quando os animais estão parados, assim meio prostrados, eles vão lá e se alimentam dessa lágrima, até aparecer esse grupozinho aqui, ó, mais específico de todos e mais recente, o grupo das Calíptera, onde nós encontramos duas espécies que são hematófagas, sugadores de sangue capazes de perfurar a pele de uns animais. Então, um comportamento muito diferente, ele indica que ele deve ser um comportamento que evoluiu mais recentemente dentro de um grupo que tem um comportamento, por exemplo, de sugar, simplesmente sugar, como uma característica mais antiga, que foi se diversificando, diversificando-se, sendo selecionada até chegar nesse animalzinho que a gente encontra hoje. Muito interessante, não é, gente? A gente saber que para estudar a evolução de um comportamento, a gente hoje não baseia-se apenas em provas fósseis, em comparações com animais viventes, não é? A gente também pode fazer recursos de recorrer à genética. Como a gente já viu em aulas anteriores, como a gente viu na aula do arganaz do campo. Estão lembrados dessa aula? Onde, através de estudos de comparação com animais antigos, onde a gente, com estudos filogenéticos e com manipulação experimental genética no arganaz do campo, a gente conseguiu mostrar que de animais extremamente poligâmicos, onde o macho tinha várias fêmeas, onde havia uma grande promiscuidade no grupo, nós chegamos a um animal inteiramente monogâmico, no qual o cruzamento deste animal, a cópula deste animal com uma mesma fêmea desencadeia todo um processo bioquímico dele de liberação de vasopressina que faz ele ficar cada vez mais aficionado por aquela mesma fêmea, mantendo-o fiel àquela fêmea, fazendo uma troca com ela de certeza de paternidade, né, por um macho que ajuda ela a ter cuidados com a prole, a cuidar e defender essa prole, que é o arganaz do campo. Estão lembrados dessa aula? Se não, revejam nas aulas anteriores, né? Como que essa origem pode acontecer. Isso também é um exemplo de como é que nós estudamos a evolução de um comportamento num animal vivente para o qual a gente não tem fóssil de comportamento, não é? Muito bem. Então, e agora, gente? Quando a gente olha a nossa mariposinha, a nossa Parráceos polibetes, o licenídeo do cerrado. Estão vendo aqui a formiga num local especial da borboletinha, sugando, ó, sugando num local especial. Ó, ela vem aqui, ó, sugar nesse local especial aqui, ó. Nossa, esse aqui é um órgãozinho nessas lagartas de borboletas, que este órgão dessas lagartas de borboletas, estão vendo nessa região aqui, ó? Este órgãozinho aqui é um órgão semelhante a um nectário extrafloral, tá? Ele é chamado de DNO, um órgão semelhante a um nectário extrafloral, que é a tradução, tá bem? Este órgãozinho aqui, ele produz uma substância, e esta substância, ela alimenta e apazigua as formigas. Faz com que as formigas se tornem mutualistas, parceiras dessas lagartas de borboleta. Ao invés de predar a lagarta de borboleta, estas formigas passam a atuar junto com essas borboletas na proteção dela contra os seus inimigos naturais, vespas que as querem predar, himenópteros que as querem parasitar, não é? Então, essas formigas que são atraídas para cima da planta, às vezes por outras substâncias da planta, passam a ajudar essa lagarta de borboleta, que de fato é um herbívoro da planta. Isso muitas vezes é visto como um code breaker em relações entre animais e plantas, tá? Alguém que está quebrando um código que foi pré-estabelecido. Então isso é muito legal. Como é que a gente estuda isso? A gente pode envolver comparação com animais viventes, provas fósseis, comparações filogenéticas, estudos de anatomia, estudos de morfologia e muita manipulação experimental no campo. Há vários trabalhos sobre isso, nosso laboratório trabalha bastante sobre isso. Se alguém quiser trabalhos feitos com licenídeos e formigas no campo, como é que a gente estuda isso, como é que a gente tenta entender a evolução desse comportamento, a gente envia para vocês, tá?
Muito bem. Fica a dica para vocês. Outros trabalhos que eu recomendo que vocês leiam, que vai ajudar muito vocês a entenderem como é que a gente estuda evolução de comportamento. Behavioral Evolution, Can You Dig It? Esse é um trabalho recente de 2018, publicado na Current Biology, onde os pesquisadores explicam claramente a grande importância que tem hoje a genética e a manipulação genética para a gente entender o comportamento e evolução do comportamento. Tem um outro trabalho de 2015, Behavioral Ecology and the Future of Archaeological Science, né? Behavioral Ecology and the Future of Archaeological Science. O que esse trabalho diz para a gente? Como que a ecologia comportamental, aliada à arqueologia, nos ajuda a entender o comportamento humano e a evolução do comportamento humano. São trabalhos muito bacanas, eu recomendo a vocês. Estão em inglês? Estão. Mas, gente, hoje em dia, ciência de grande qualidade, ciência bem feita, é todinha em inglês. Eu sei que inglês é caro, eu sei que é difícil de aprender, eu tive muita dificuldade para aprender inglês na minha vida, o que não foi fácil. Eu não nasci sabendo, fui aprender inglês depois que eu virei professor universitário aqui na Federal de Uberlândia, pude reservar por fim uma parte do meu salário para pagar um curso e fazê-lo em inglês decente, mas é uma coisa que você tem que investir na sua carreira. Hoje tem muita ferramenta na internet, tem muitas aulas de graça na internet. Mergulhe no inglês, ele é muito importante para você. Sem o inglês você não vai evoluir na carreira. É muito importante que você saiba inglês, que você saiba um pouquinho de estatística, de matemática, tá bem? Hoje nós dependemos muito disso para estudar comportamento animal. Então, fica uma frase muito bacana para a gente, as últimas palavras da origem de Charles Darwin, né, do livro dele, Origem das Espécies, de 1859. Né? Vou resumir para vocês. Nessa grandeza que nós observamos da vida, com vários poderes interagindo para soprar as diferentes formas de vida, de poucas ou de uma, as muitas que nós enxergamos no nosso planeta, né? E considerando que o nosso planeta está girando de acordo com leis fixas, como a lei da gravidade, por exemplo, puxa, é incrível a gente imaginar que a gente tem infinitas formas de vida, lindas e maravilhosas, que podem ter evoluído ao longo do tempo de poucas. Muito bacana, né? O sentido do que o Darwin quer nos dizer nessas palavras dele em inglês, que a gente deu uma adaptada para vocês entenderem melhor, tá bem? Então, muito obrigado por atenção nessa aula de como estudamos a evolução de comportamento. Ela é complementar às aulas anteriores, elas se complementam para que a gente entenda bem as diferentes ferramentas que a gente usa. Fiquem bem, até a nossa próxima aula sobre comportamento animal, como nós estudamos essas coisas na natureza e no laboratório. Também dou mais uma dica final. Procurem nossos trabalhos sobre pseudoescorpiões. Meus com Everton Tiso Pedroso, com Renan Moura, tá? Vocês vão ver trabalhos muito interessantes de como a gente estuda a evolução de comportamento em pseudoescorpião, por exemplo, o comportamento da matrifagia, que é uma mãe se entregar de comida para os próprios filhos para salvar a sua prole. Olha lá, a gente, se vocês precisarem, envia os trabalhos para vocês. Um abraço, até a próxima aula.